Atos, capítulo 8, versículo 26. Vamos lá, diz assim a palavra de Deus. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, viera adorar a Deus em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te, desce do carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender, se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar, onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondeu ele, disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Amém. Nós estamos estudando aqui na Juventude uma série de mensagens, olhando para os testemunhos de conversão que a Bíblia registra, apresenta para nós. E nesses últimos cultos já estudamos a profissão de fé de Pedro, testemunho de conversão de Pedro, estudamos o testemunho de conversão de Paulo, e hoje nós vamos estudar o testemunho desse homem que a Bíblia não nos diz o nome, só nos diz que ele era um etíope. Opa, aleluia, glória a Deus. Pega um pouquinho d'água que eu engasguei mesmo. Um etíope, superintendente da rainha Candace. Nós temos a Candace aqui na igreja, nossa secretária, não era essa, né? Superintendente da rainha Candace, e um eunuco etíope que estava ali. Mas a Bíblia não nos fala o nome, nós vamos olhar para o testemunho dele. E eu falei aqui, semana passada, quando comecei a pregar sobre os testemunhos da Bíblia, que uma das coisas que eu mais gosto na igreja, quando eu venho aos cultos, quando eu participo da comunhão com a igreja, é ouvir testemunhos. Quem lembra aqui de algum testemunho que te impactou, que você ouviu de gente que se converteu e mexeu contigo? Você lembra? É bom demais. Eu já ouvi histórias e tenho uma coleção de histórias na minha mente que me fizeram muito bem, que eu gosto demais. Falei de algumas semana passada e essa semana fiquei lembrando de outras. Eu lembro do testemunho que eu ouvi de um jovem que ele estava arrumando o telhado de casa. Estava arrumando a telha, tinha subido no telhado. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Foi isso. Amém. Eu já tomo. Passou a engasgada aqui, já tomo. Ele estava arrumando o telhado de casa. E naquele dia, o ministério dos Gideões estavam distribuindo Novos Testamentos na rua. E um cara pegou o Novo Testamento, quando viu que era um livro religioso, assim, ele jogou fora o livro. E jogou em cima do telhado onde aquele jovem estava. E ele estava falando com Deus e pedindo ao Senhor que se revelasse de alguma maneira para ele
A Bíblia cai na frente dele, aberta. O cara, ô louco, começou a ler, se converteu em cima do telhado. Eu já ouvi cada história que eu fico abismado. Como Deus é criativo. Deus é tremendo. Eu lembro de outra história, não sei se eu falei semana passada, da mulher que a filha nasce, o marido era policial, e o marido queria se separar dela. Quando a criança nasce, ele rapta a criança e foge, dá a criança para uma outra família e desaparece do mapa. E aquela mulher fica desesperada procurando a filha, tentando a encontrar. Passam-se os anos, ela se converte e começa a orar, pedir: Deus, me revela onde está minha filha, me mostra onde está minha filha. E pesquisando, procurando dicas, ela descobre a cidade onde ela estava, vai atrás, e um dia, num ato de desespero, ela pega a lista telefônica da cidade e pede a Deus: Pai, me mostra onde está minha filha aqui. Se está em algum lugar aqui na cidade, me mostra. Abre a lista telefônica, põe o dedão assim, e ela liga na casa onde a filha dela estava. Vai lá, conta a história para a menina, fala de Jesus para ela, ela se converte e hoje frequenta a nossa igreja aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Existem testemunhos lindos, manifestações do poder de Deus. Eu lembro um jovem que chegou aqui para mim um dia, dizendo: pastor, alguns meses atrás eu estava desesperado, eu era traficante, e eu cheguei no meu quarto, ajoelhei na beira da cama e falei: Deus, eu estava a perigo de vida, estavam me perseguindo. Eu falei: Deus, se o Senhor existe, me socorre agora. Dormi, tive um sonho aquela noite. Eu sonhei com uma casa branca, e algo me dizia para entrar dentro daquele lugar. Na noite seguinte, eu estou passando aqui na rua da igreja, eu vejo o ginásio branco, era a casa do meu sonho. Entrei aqui, sentei no último, na fileira lá da galeria, para ninguém me ver, para ninguém perceber a minha presença. Mas quando eu ouvi a palavra, Deus falou comigo. Naquele dia eu entreguei minha vida para Jesus, e Ele falou para mim: já fazem meses, pastor, que eu larguei essa vida, porque o Senhor mudou a minha história. Aleluia! É tremendo ouvir histórias. A história do meu sogro. Meu sogro é argentino, está torcendo contra na Copa, mas ele é uma benção. Tem que respeitar, ele é de lá, né? Hoje estavam felizes lá, me convidaram para assistir o jogo, não deu, fiquei preparando o sermão. Mas ele estava um dia voltando para casa, ele trabalhava num bingo, e um carro começa a persegui-lo, e desfere 8 tiros no carro onde ele estava. Um dos tiros acerta ele, ele chega ensanguentado na frente de casa, desce, a esposa vem o socorrer, leva as pressas para o hospital. Ele chega no hospital com a pressão 4/2. O médico vem para a esposa dele e ela fala assim: eles tinham muito dinheiro na época, fala: o que eu posso fazer, quanto custa, quanto que eu preciso pagar para o meu marido ficar bem? O médico fala: minha senhora, não se trata disso. Se você crê em alguma coisa, ora, reza, porque o teu marido precisa de um milagre. Ela entra no banheiro do hospital, não conhecia Jesus, mas tinha uma amiga que sempre falava a ela do amor de Deus. E ela se ajoelha ali, estava com a roupa cheia de sangue, e fala: Senhor, se o Senhor de fato existe, se o Senhor, esse Jesus que a minha amiga prega é de verdade, Senhor, se revela a mim agora, cura o meu marido. Se preciso for, leva tudo que a gente tem, mas cura o meu marido. Deus faz um milagre, aquele homem é restaurado, e hoje ele, a sua casa, a família inteira servem a Jesus, porque o nosso Deus é todo poderoso. Amém? Histórias. Quantos têm histórias com Jesus aqui? Você foi marcado pelo poder de Deus. Aleluia! E hoje a gente está estudando a história desse cara, um eunuco, um alto oficial na Etiópia, que cuidava dos tesouros reais. E eu fico imaginando esse cara dando seu testemunho. Ele dizendo: olha, eu estava tão angustiado, eu precisava de uma direção para a minha vida, eu precisava de respostas. E um dia eu fiz uma viagem grande, 300 quilômetros, eu fui para Jerusalém, para essa cidade santa. Eu queria ver se lá Deus se revelava a mim de alguma maneira. Cheguei lá, nada aconteceu, estava voltando para casa frustrado, mas no meu carro, estava com a Bíblia aberta no livro de Isaías, lendo em voz alta, numa estradinha deserta. Eu estava lendo
ele foi levado como ovelha para o matadouro, como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Eu não estava entendendo nada, mas um maluco aparece e começa a correr atrás do meu carro. Eu de cavalo e ele a pé, correndo em voo do lado. Falei, o que esse cara está fazendo? Mas ele me ouviu, lendo em voz alta a Bíblia, e disse, você está entendendo o que você está lendo? E eu falei, não, Deus me trouxe aqui para explicar para você. Ele, então entra. Chama aquele homem, Filipe, senta do seu lado e começa a explicar. Que aquela ovelha, aquele cordeiro, era Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E ele começa a escutar aquelas palavras, entende a palavra do Evangelho, seu entendimento é aberto, e ali dentro daquele carro ele entrega a sua vida a Jesus Cristo. Foi algo tão forte, tão impactante, que eles estão passando do lado de um rio, e ele fala, Filipe, você pode me batizar? Eu já entendi que Jesus é Senhor da minha vida. No mesmo dia, ele desce, Filipe desce com ele as águas. Quando Filipe termina de o batizar, a Bíblia diz que Deus faz um milagre. E aquele homem é arrebatado, é levado para o Senhor, teletransportado para outro lugar. E a Bíblia diz que aquele homem, ele sai alegre, feliz, dizendo, algo de Deus aconteceu aqui. E eu fico imaginando agora esse homem pregando a palavra, lá na sua terra, e dizendo que Jesus havia feito por ele. Esse é o testemunho desse eunuco, desse etíope. Essa noite eu queria olhar para essa história e tentar compreender algumas verdades espirituais que Deus quer nos ensinar, através desse testemunho, desse homem que foi visitado pelo Senhor. Quantos querem aprender de Deus aqui, amém? Primeira, eu acho que a lição mais impactante que esse texto deixa para mim, é que nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho. Diga para o teu irmão, você precisa pregar o Evangelho. Quantos aqui já entregaram a vida a Jesus Cristo? Levante as suas mãos. Você precisa pregar o Evangelho. E eu creio que esse texto da palavra de Deus nos apresenta a pregação do Evangelho não só como uma ação corriqueira da igreja, não só um programa, tem aquele culto, é o jantar evangelístico que eu tenho que levar o meu amigo, ou a viagem missionária, ou o impacto de rua. Não, ele está falando de um estilo de vida. E quando a gente olha para esse moço, Filipe, que evangelizou o eunuco, nós podemos ver alguém que pregava sempre. Pregava sempre. Em Atos capítulo 8, a Bíblia vai nos mostrar ele pregando em Jerusalém. Depois ele vai pregar em Samaria. Depois ele vai pregar nessa estradinha deserta para o eunuco. Depois Deus o leva para Azoto, uma cidade no meio dos filisteus ali, e ele vai pregar a palavra. Depois esse homem vai pregando, a Bíblia diz, de cidade em cidade até Cesareia. E em Atos 21, quando a Bíblia fala de Filipe, nos apresenta Filipe, o evangelista. E na casa dele, Paulo vai lá, ele tem 4 filhas, mulheres de Deus, vai lá, eles vão orar por ele, vem Ágapo, ministra na vida de Paulo, na casa de Filipe, um homem que pregava sempre, um homem que entendia que o evangelismo e a pregação da palavra não é algo corriqueiro, não é algo para de vez em quando, isso é um estilo de vida. Eu queria em nome de Jesus te desafiar a viver a pregação do evangelho como um estilo de vida, amém? Eu ouvi uma citação de Victor Hugo, o cara que escreveu Os Miseráveis, francês que escreveu Os Miseráveis, ele dizendo que, ele vai dizer que há uma coisa mais forte do que todos os exércitos do mundo, uma ideia cuja hora é chegada. E eu creio que, mais do que uma ideia, a Bíblia vai nos dizer que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E essa palavra poder significa dinamite. É dinamite para arrebentar com fortalezas espirituais, para quebrar cadeias, para trazer cura e libertação. A palavra de Deus, o Evangelho é poder do Senhor. E se você um dia entregou a sua vida a Jesus Cristo, existe um poder tremendo nas suas mãos. Deus colocou um poder tremendo, um poder capaz de chacoalhar cidades, impactar vidas, o poder do Evangelho do Senhor Jesus.
Mas muitas vezes, nós não usamos o poder da pregação da palavra. Nós não fazemos isso. E sabe o que é pior? Nós temos várias justificativas para não pregar a palavra. Falsas justificativas. A que eu mais escuto é: pastor, esse não é meu dom. Você já deve ter ouvido isso, ou ter falado isso. Pregar o evangelho não é o meu dom. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Pregar o evangelho é uma missão da igreja do Senhor Jesus. De fato, existem pessoas que têm o dom, facilidade para fazer isso. Então, se ele pregar para 10 pessoas, talvez 7, 8 se convertam. O cara que não tem o dom vai pregar para 10, 2, 3 vão se converter. Mas pregar o evangelho é uma missão de toda a igreja. Não justifique assim. Deus chamou você para falar de Jesus. Outra justificativa: pastor, meu ciclo de amizades, essa é uma que eu uso às vezes, de relacionamentos, está todo dentro da igreja. Minha família é crente, meus amigos são crentes, a maioria das pessoas que eu conheço já conhecem a Jesus Cristo. Mas, meu irmão, a Bíblia nos convoca, e olhando para a história de Filipe, a sairmos dos nossos ciclos e a procurarmos aqueles que estão perdidos, porque nós temos uma mensagem poderosa nas nossas mãos. E essa semana Deus tem tirado o meu sono, essa semana inteira, e Deus estava me incomodando: Michel, eu te dei um dom, eu te dei uma missão, e quanto tempo você não fala de Jesus para ninguém, cara? E desde que Deus começou a me incomodar, eu estou indo nos restaurantes, estou falando de Jesus para todo mundo. Eu chego, na semana, sexta-feira fui no restaurante, falei com o dono do restaurante, falei com a garçonete, porque essa mensagem é poderosa e as pessoas estão pedindo, procurando algo, e você tem o poder nas suas mãos para ver vidas sendo transformadas. Essa noite eu vim te desafiar a fazer da pregação do evangelho um estilo de vida. Pregar o Senhor sempre. Quantos querem isso? Levantem as mãos. Preste atenção agora em alguns ensinamentos da palavra que vão te ajudar a tornar isso uma realidade na sua vida. Primeira lição: se quer pregar o evangelho sempre, se quer viver o evangelho como estilo de vida, reconheça oportunidades. Reconheça oportunidades. Diga para o teu irmão: reconheça as oportunidades. Nós precisamos reconhecer as oportunidades de pregar o evangelho, mesmo quando elas vêm disfarçadas de crises. Tem oportunidade, porta que Deus abre, que vem disfarçada, fantasiada de crise. E é isso que acontece aqui. A Bíblia vai dizer que a igreja do Senhor Jesus estava passando por crises. Uma crise profunda. Atos 8, versículo 1 vai dizer que havia perseguição contra a igreja do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer em Atos 7 que Estevão, um dos líderes da igreja, havia sido morto, apedrejado, era o primeiro mártir. E por conta disso havia pranto, dor no meio da igreja. A Bíblia vai nos dizer que os crentes estavam sendo arrastados de suas casas por meio das ruas, algemados e levados para as cadeias. A igreja estava vivendo um tempo de crise. Mas Filipe, nesse processo de perseguição, a Bíblia diz que a igreja é dispersa. E Filipe vê nessa dispersão da igreja um plano de Deus maior, uma oportunidade. Atos 8, versículo 1 diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Versículo 4: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, e as multidões atendiam unânimes. Esse homem, ele não ficou olhando para aquela crise, para a situação da perseguição. Ele teve que sair de Jerusalém corrido, com as suas malas e cuias, ir para uma outra terra. Mas ele não fica olhando para tudo isso, ele lembra o que Jesus tinha dito em Atos 1, versículo 8. Eu vou derramar do meu Espírito sobre vocês, para que vocês sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E se você olhar para onde que a igreja é dispersa,
para a Judéia e para Samaria. E esse homem entende isso. Ele vê uma oportunidade do Senhor e começa a pregar a palavra ali. E a Bíblia diz que as pessoas começam a se converter. Se não bastasse, Deus agora o leva para uma estradinha e ele prega para um eunuco etíope. E o evangelho chega até os confins da terra. Aleluia! Muitas vezes existem crises na nossa vida que são oportunidades de Deus para a pregação do evangelho e da palavra do Senhor. Aquele homem enxergou além das crises, além das dificuldades, e enxergou um plano maior de Deus para tudo o que estava acontecendo naquele tempo. Eu quero dizer para você, você está passando por crises, irmão. Existem pessoas ou situações na sua vida que você não entende. Talvez Deus esteja abrindo portas para que você pregue o evangelho. Preste atenção, talvez essas crises sejam portas de Deus abertas diante de você. Eu gosto de uma citação de John Kennedy, que ele vai dizer que na língua chinesa, a palavra crise se compõe de 2 caracteres. Um representa perigo e outro representa oportunidade. E eu creio que existem crises na nossa vida que são oportunidades para que a manifestação da glória de Deus aconteça no meio de nós. E eu já ouvi tantas histórias de pessoas que identificaram aquela situação de crise como uma porta para a pregação do evangelho. Eu lembro de um amigo meu que teve que fazer um transplante de fígado. E ele ficou muitos meses no hospital. E ele falando para mim que se perguntava por que ele estava naquela situação. Por que Deus estava permitindo isso? E um dia, o Espírito Santo de Deus falou para ele: você é salvo, cara. Eu te trouxe aqui para pregar quem não conhece a minha palavra. Ele falou: aleluia, eu tenho um propósito de estar passando por isso. Ele falou para mim: Michel, eu pregava para todo mundo no hospital. Para os caras que estavam no leito, para as enfermeiras, para os médicos, porque Deus tinha feito eu entender que aquela crise era uma oportunidade para que eu pregasse o evangelho. Eu lembro de um testemunho que eu ouvi de uma irmã, que ela se converteu por causa de uma lavadeira, que passava na frente da casa dela, sempre cantando, sempre alegre, e ela conhecia aquela mulher, uma vida difícil. O marido não era crente, era um homem que se embriagava, às vezes discutia com ela, maltratava, eles passavam por grandes crises financeiras, mas aquela mulher sempre passava na frente da casa dela cantando. E um dia ela não se aguenta e fala: minha filha, me explica, você vive essa vida tão complicada, tão miserável, teu marido judia de você, como é que você consegue viver cantando? E ela fala do amor de Deus para aquela mulher. E eu tive o privilégio de ir nessa casa, e ela falando: por causa daquela lavadeira eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. Aleluia! Você está passando por crises, portas da pregação, para a pregação do evangelho estão se abrindo diante de você. Talvez marcas que você viveu no passado, dores que você está vivendo hoje, Deus vai usar para a ministração do poder e da graça dele na vida de pessoas. Porque nós que somos crentes, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E quando a Bíblia fala disso, fala que o crente pode passar por aflição, pode passar por angústia, pode passar por dor, porque o Senhor é com ele sempre. Você quer pregar a palavra sempre? Quantos aqui passam por crises e por lutas? Levantem as mãos. Aleluia, aleluia. Deus quer revelar a glória e a grandeza dele através da tua postura diante das crises. São portas que Deus está abrindo para a pregação do evangelho. E às vezes a nossa visão é tão limitada. Eu lembro quando eu era moleque, adolescente, meu sonho era jogar, eu treinava vôlei, era ir para alguma Olimpíada, eu treinava, gostava, não jogava tão bem assim, mas era sonho de moleque. E um dia num treino eu arrebentei as minhas costas. Eu tive que parar de jogar. E eu lembro que eu fiquei tão mal, tão triste com aquilo. Poxa, era um sonho que tinha sido arrancado de mim. Mas eu lembro que em seguida eu tive algumas experiências com Deus. E o Senhor me mostrando: filho, eu tenho uma outra missão para você. Eu quero que você seja um pregador da minha palavra. E hoje eu olho para trás e dou graças a Deus, porque naquele dia eu machuquei as minhas costas. Porque a minha vida está nas mãos do Senhor. Eu não sei o que você tem passado,
Mas tem crises na nossa vida que é o Senhor nos empurrando na direção da sua vontade. Aleluia! Aleluia! Pregue o Evangelho sempre. E encontre nas crises da vida oportunidades para ministrar o poder e a graça de Deus. Segunda lição. Você quer pregar o Evangelho sempre, viver isso como estilo de vida? Segue a orientação do Espírito. Segue a orientação do Espírito. E eu acho interessante, que a Bíblia vai dizer no versículo 26, que o Espírito Santo de Deus se revela a Filipe e manda ele ir para uma estrada deserta, entre Jerusalém e Gaza. E essa orientação parece tão absurda. Filipe estava pregando o Evangelho em Samaria, e a Bíblia diz que pessoas estavam sendo libertas de espíritos malignos, multidões estavam se convertendo, gente estava sendo curada. E aí Deus fala para ele: sai do meio da multidão e vai para uma estrada deserta. Não tem sentido. Mas aquele moço, aquele homem de Deus, segue a orientação do Espírito. E lá, na estradinha deserta, ele toca uma outra nação através da pregação do Evangelho. Meu irmão, você quer ver vidas sendo salvas, pessoas sendo impactadas pelo poder de Deus, através do teu testemunho? Escuta, ouve, compreende a orientação e a direção que o Espírito te dá. E muitas vezes, a orientação do Espírito de Deus, ela parece um absurdo. Para nós não faz sentido algum. Mas todas as vezes que nós confiamos no Senhor e pela fé seguimos a orientação do Espírito, nós vamos experimentar manifestações tremendas do poder de Deus. Todas as vezes. Você quer ter experiência com o poder do Senhor? Começa a pregar a palavra, seguir a orientação do Espírito, você vai ver isso. Se você olhar na Bíblia, várias vezes Deus dá umas orientações estranhas. Eu lembro Josafá, o cara tinha um exército com 1.200.000 homens. Os exércitos inimigos chegam e o cercam para a batalha. Aí ele vai orar: Deus, o que eu faço? Deus fala para ele: você não vai lutar, você vai pegar o exército e vocês vão ficar cantando louvores. Mas Deus, eu tenho um exército bem treinado, com 1.200.000 homens, eu vou com um exército ficar cantando louvores? Não faz sentido. Mas enquanto eles cantam, Deus faz maravilhas, e Deus traz a vitória, sem eles empunharem uma espada sequer. Você quer ver manifestações do poder de Deus? Você quer ver vidas sendo salvas e libertas? Segue a orientação do Espírito. A orientação que Deus dá para Josué quando eles estão diante das muralhas de Jericó: dá 7 voltas e grita. Meu Deus do céu, não faz sentido. Mas quando ele escuta e faz o que Deus falou, coisas tremendas do poder de Deus acontecem. As muralhas caem no grito. Só Deus faz isso. E algumas vezes na minha vida, Deus já me orientou e falou para fazer coisas que eu falava: ih, Senhor, será que é coisa da minha cabeça? Estou ficando maluco. Eu lembro uma vez que eu acordei de madrugada. Não acordei, estava voltando para casa tarde, de madrugada. E o Espírito Santo de Deus falou para mim assim: liga para o fulano de tal. E eu falei: mas meu Deus, ligar para o cara a essa hora, Senhor? Liga para o fulano de tal e pergunta para ele o que ele está fazendo no lugar onde ele está. Eu falei: misericórdia. Mas era um sentimento, não foi uma coisa no meu coração. Eu peguei o telefone, comecei a ligar. Eu ligava, o menino desligava. Eu ligava, o menino desligava. Esse rapaz era um rapaz que era dos adolescentes, e ele tinha se envolvido aí com uma gangue que roubava carro, foi parar na cadeia. E na cadeia eu comecei a falar de Jesus para ele, discipulado, então ele estava voltando para a igreja. E aí o Espírito me incomodando, eu ligava, ele desligava. Só que daí eu liguei mais uma vez, ele desligou mesmo o celular. Eu não conseguia mais continuar ligando.
Aí passou uns 20 minutos, ele ligou o celular de novo, naquela época, não sei se faz isso ainda, mandava uma mensagem assim, né? Telefone já disponível para receber chamadas. Aí eu falei, vou ligar de novo. Aí quando eu liguei já, quarta, quinta vez, ele atendeu. O que foi, pastor? Tal. Cara, sai daí agora. Falei só assim. Sai daí agora. Como assim, pastor? Sai da onde você está agora. Deus mandou ligar e falar isso para você. Sai daí agora. Peguei e desliguei o telefone. Falei, meu Deus. Eu não sei o que eu fiz, Deus. Já vai chegar a achar que eu fumei uma aqui. Meu Deus, o pastor é drogado, sei lá. Desliguei. Falei, ai, Senhor. No outro dia, estou na igreja à noite e vem o Piazão. Pastor, quem que te contou? Ele contou o quê, cara? Contou o quê? Pastor, estava entrando no motel com a menina na hora que se ligou. Quando eu vi tua ligação, eu falei, não vou atender o pastor agora. Aí você foi ligando tantas vezes que eu fiquei constrangido, atendi e fui embora, não consegui fazer nada, pastor. Aleluia. E eu lembro que naquele dia eu falei, cara, como Deus te ama, velho. E esse menino, ele teve a vida dele, se consagrou ali com Jesus. Hoje está com a filhinha dele, com a família, é servo do Senhor Jesus, porque naquela madrugada eu obedeci uma orientação maluca do Espírito Santo de Deus. Você quer ver manifestações do poder? Ouve, escuta. Deus faz coisas tremendas. Quantas vezes o Espírito já te incomodou para falar de Jesus e fica, não, é coisa na minha cabeça. Quantas vezes? Eu já fiz isso. Eu lembro de ir embora aqui na igreja, o menino sentado no banco da praça e o Espírito Santo ficar, fala para ele que eu não esqueci dele. Vai lá e fala isso. Eu, meu Deus, fui no ponto de ônibus, voltei no banco, olhei, fui no ponto de ônibus de novo. Aí tomei coragem, sentei e falei, ó, cara, não sei se você vai acreditar ou não, mas Deus mandou dizer para você que Ele não esqueceu de você. O menino estava fumando, jogou o cigarro no chão, pisou em cima, começou a chorar no meio da praça. Eu vim para estudar em Curitiba, me desviei dos caminhos do Senhor. Essa palavra é de Deus para mim. E aquele menino se reconciliou com Deus no meio da praça do Japão. Aquele dia nós orando juntos, porque Deus é tremendo. Escuta a orientação, vai. O que Deus fala, faz. Você vai experimentar do poder de Deus na sua vida sim, em nome de Jesus. Amém? Terceira lição. Não apenas segue, mas enfrenta o medo do ridículo. Pastor, que orientação é essa? Meu irmão, você quer coisa mais ridícula que um cara correndo atrás dos cavalos e da carruagem do outro? Quando eu li isso, eu fiquei imaginando, né? Filipe ali vendo a carruagem passando os cavalos, e ele correndo atrás, né? Fala, Deus, que orientação absurda é essa? E ele vai correndo, e começa a pregar a palavra. Você está entendendo aí o que você está lendo? E prega a palavra de Deus. E muitas vezes, nós não pregamos a palavra do Senhor, porque a gente tem vergonha de ser mal compreendido, das pessoas não entenderem a mensagem que a gente está pregando, de passar por ridículo, e a gente fica calado. E, meu querido, não é questão de dom, não. É questão de medo. E hoje eu quero dizer para você, em nome de Jesus, enfrenta esse medo. Vai, Deus quer usar a sua vida. E eu creio e tenho orado por isso aqui, que nós podemos fazer mais do que estamos fazendo. Nós podemos alcançar mais pessoas do que estamos alcançando. Se cada um aqui entender que essa é uma missão de todo crente, e parar de ter vergonha. Eu lembro uma história que eu vi de Moody, que ele chega para um cara e pergunta para ele, como é que vai sua alma, como é que está você e tal. E o cara vira para ele e diz, isso não te diz respeito, não te devo satisfação da minha vida. E ele falou assim, sobre a minha alma, ele disse, deve sim, deve sim. Eu sou um pregador, e começa a ministrar, e aquele cara para ouvir, e atende o apelo, atende a mensagem do Evangelho. Sabe por quê? É nossa sim, é nossa preocupação, é sim, é nossa missão. Para de ter vergonha, cara, para de ter vergonha. Eu quero te ensinar de forma bem prática,
como é que você pode falar de Jesus para alguém e vencer a vergonha? Quantos aqui, pode ser sincero, muitas vezes tem vergonha de abordar alguém, de falar de Jesus para alguém? Levante as mãos. Fica com as duas mãos levantadas aí, bem alto. Pai querido, fica com a mão levantada, fecha teus olhos. Pai querido, hoje eu quero repreender essa vergonha, Pai, em nome de Jesus. Eu quero declarar que aqui nesse lugar existem homens de Deus, que receberam um poder tremendo sobre eles, que é o teu evangelho, Deus. E eu quero pedir, dá autoridade, Pai, dá uma unção para ministrarem a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer pregar o evangelho? Duas maneiras que normalmente eu prego o evangelho. Ou eu conto as histórias do que Deus tem feito na minha vida. As pessoas querem ouvir, as pessoas gostam de histórias. Chega e fala o que Deus está fazendo na tua vida. As pessoas vão parar para ouvir. Segunda maneira, pergunta às pessoas se elas têm algo que elas gostariam que vocês orassem por elas. As pessoas não negam oração. Ainda mais no nosso país, o povo é místico. Você vê aí no jogo do Brasil, o Filipão põe até o casaco azul lá, 40 graus, e o bicho está lá. O povo acredita. As pessoas não negam oração. E eu quero te desafiar, essa semana, em nome de Jesus, a chegar para pessoas que não conhecem a palavra, e perguntar para elas, cara, ó, Deus me incomodou de procurar você, e saber se tem algo que você gostaria que eu orasse. Eu falo com Deus todos os dias, eu queria orar por você. Você vai surpreender como as pessoas vão abrir a vida para você e vão te dar vão abrir a porta para você pregar o evangelho. Pode fazer. Eu fiz o teste essa semana 3 vezes, deu certo as 3. Fui no restaurante aqui, a gente saiu, fomos no Panfilha, terminou, tinha lá 2 garçons, um garçom, uma garçonete, comecei a falar, cheguei para eles, Deus me incomodou, eu tive uma experiência com Deus alguns anos atrás, hoje eu falo com Ele todos os dias e eu queria orar por vocês. Deus me incomodou de orar por vocês. Você tem algum pedido de oração? Um dos garçons era crente, ele, ora pelo meu ministério, tal, disse que a outra não era. Falou, poxa, eu queria ouvir a voz de Deus, eu preciso de direção para a minha vida, eu preciso de respostas. Aí comecei a falar com ela, nunca tinha me visto na vida. Falei, você tem um grupo de estudo da palavra, não sei o que, convidei ela, eu não posso nesse horário, mas olha, se quiser, vocês fazem visita em casa? Falei, fazemos, então eu vou te passar o meu contato, você vai lá, precisa orarem pela minha casa. Nunca vi na vida. As pessoas estão abertas. Eu lembro quando inaugurou o Carina aqui, nossa, eu estou velho, né? O Carina não do Batel, né? Lá da Água Verde, que eles tinham inaugurado. Eu cheguei no caixa e falei assim, cara, você sabia quem que é o dono? Aí eles chamaram, eu falei, você sabia que esse negócio não vai para frente se Deus não abençoar você? Aí ele ficou me olhando. Eu queria orar pelo teu negócio, para Deus abençoar esse restaurante. Aí ele ficou me olhando e falou, meu irmão, entra aqui na cozinha, pode orar por tudo. Entrei na cozinha, contei meu testemunho, que Jesus tinha feito na minha vida, orei, teve gente que aceitou Jesus dentro da cozinha do Carina. Sabe por quê? As pessoas, elas querem receber oração. Essa semana, meu irmão, quero te desafiar. A gente ouve muita palavra na igreja, e fica só no subjetivo, a gente não põe em prática. Meu irmão, essa semana, você vai fazer o teste. Você vai pegar pessoas que você vai encontrar na rua, que você já conhece do teu trabalho, e você vai perguntar para elas se elas têm pedido de oração. Quantos se comprometem a fazer isso essa semana? Levantem as mãos. Aleluia, Deus vai fazer coisas tremendas. Sabe por quê? Eu lembro de um missionário, plantador de igrejas que eu conheci, que ele contou para mim como é que ele fazia para plantar a igreja. Sabe o que ele fazia? Homem simples. Ele chegava numa comunidade bem simples, ia de casa em casa visitando o povo, aí chegava na porta, batia a porta, a pessoa vinha e falava, olha, sou pastor aqui, estou chegando na cidade, eu quero saber se você tem algum pedido de oração, eu oro todos os dias, eu vou orar por você. Aí vinha aquela irmã dizer que o filho estava doente, aí vinha o outro pedir pelo casamento, e ele anotando. No mês seguinte voltava lá, eu orei o mês inteiro, Deus fez alguma coisa? E Deus fazia milagres. E as pessoas começavam a se converter. Algumas
Deus fazia coisas tremendas, outras só pelo carinho, pela atenção, começavam a ir na igreja e entregavam a sua vida a Jesus Cristo. Eu quero te desafiar a vencer a vergonha, meu irmão. Não tem medo do ridículo, você não vai passar ridículo. Orar pelas pessoas não é ridículo, pregar a palavra não é ridículo. Essa palavra é poderosa, ela muda a vida de pessoas. Vai, meu irmão, pergunta, você vai ver quanta coisa tremenda Deus vai fazer no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Quarto e último. Você quer que a pregação do Evangelho se transforme num estilo de vida para você? Ouça o clamor dos perdidos. Ouça o clamor dos perdidos. Eu acho tremendo. O versículo 31, quando ele grita lá, Filipe grita para o eunuco, você está entendendo? Olha o que ele diz no versículo 31. Como poderei entender se não me explicarem? Como que eu vou entender a palavra de Deus se não há quem pregue, quem me explique? Como? E olhando para esse homem, eu vejo um cenário de alguém desesperado por uma resposta de Deus, por uma visitação, por uma palavra. Ele viaja da Etiópia para Jerusalém. Ele está lendo Isaías em voz alta. Ele aceita a ajuda de um desconhecido. Ele é batizado no mesmo dia. E aquele cara estava desesperado por algo de Deus. Desesperado. E, meu irmão, as pessoas estão sedentas. As pessoas estão clamando. As pessoas estão pedindo por socorro. Só que não tem quem pregue. Não tem quem anuncie. As pessoas estão clamando. Eu queria que essa noite Deus abrisse teus ouvidos espirituais, para que você pudesse ouvir o clamor dos perdidos. Eu vi uma história, eu participei de um congresso, não sei quantos já ouviram falar daquele evangelista Reinhard Bonk, que prega, ele veio aqui na igreja, com testemunhos lindos, um homem que prega na África para milhões de pessoas, faz cruzadas missionárias, 6 milhões, 7 milhões de pessoas participando dos cultos que ele prega, coisa linda. Ele contando como o evangelho entrou na sua família. Eu achei linda a história. O bisavô dele era o líder de uma cidadezinha, de um vilarejo, no interior da Alemanha, e estava muito doente. E um homem de Deus chamado Luiz Graf, um dia se perde no interior, estava andando de carro, fazendo uma viagem, ele se perde e vai parar no vilarejo de Tuns, onde morava o bisavô de Reinhard Bonk. E ele chega numa padaria para pedir informação. Como é que ele fazia para ir no lugar? Mas quando ele chega na padaria, o Espírito Santo de Deus incomoda ele, que ele precisava orar por alguém que estava doente. Ele chega para o padeiro e fala assim, tem alguém doente nesse vilarejo? Aí o cara ficou olhando para ele, sabe o que é? Eu creio em Jesus e tal, e ele é o médico dos médicos, e ele me falou para orar por alguém que está doente aqui. E aquele homem falou para ele, tem sim. Ó, presta atenção que você vai ouvir. Aí o cara põe a mão assim no ouvido e ele fica tentando ouvir também. E ele começa a ouvir os gemidos de um homem. Ele está urrava, noite e dia. E aquele padeiro diz, olha, esse é o dono dos moinhos da cidade. Faz anos que ele está doente, ele urra noite e dia. Falou, alguém pode me levar lá? Eu queria orar por ele. O filho dele está aqui, pai de Reinhard Bonk. Leva ele lá. O menino pega a bicicleta e leva aquele senhor para dentro da sua casa. Ele entra dentro da casa e aquele homem gritando, Ele fala, Jesus me trouxe aqui, porque Ele quer se apresentar a você. Ele é o médico dos médicos, ora por aquele homem.
E eu lendo ali o livrinho, né, ele contando aqui, dizendo que como se um choque chacoalhasse aquele homem. E na mesma hora ele é curado pelo poder de Deus. Aquela cidade inteira se converteu, meu irmão. Vilarejo inteiro. E a família ali começou uma semente que se espalhou para a família. E ele falando, se não fosse o Luiz Graff, talvez hoje eu não fosse um pregador da palavra de Deus. Mas eu fiquei imaginando essa cena, aquele homem gritando. Foi como se Deus falasse para mim, filho, presta atenção no clamor dos perdidos. Presta atenção. As pessoas estão clamando. Existem pessoas subindo escadarias de joelhos. Elas estão gritando. Existem pessoas fazendo despachos e oferendas esqueci na esquina, nas encruzilhadas. Elas estão clamando. Ouça o clamor dos perdidos. Existem pessoas indo em centros espíritas porque querem falar com a filhinha que morreu, com o pai que foi embora, com o marido que partiu. Elas estão clamando. Existem pessoas nos hospitais, doentes, com medo de ir embora, desesperadas porque elas não sabem o que vai acontecer e não encontram propósito nessa vida. Elas estão clamando. Existem jovens se drogando porque eles não veem sentido algum na sua existência. Existem pessoas, e nesse momento, que estão pensando em tirar a sua própria vida. Eles estão clamando. Eles estão clamando. Toda vez que eu saio aqui da igreja, eu viro a rua, eu vejo aqueles jovens se embriagando na frente dos postos de gasolina. Meu irmão, eles estão clamando, eles estão clamando. Os perdidos estão clamando. Eles estão clamando. E sabe, os perdidos estão em toda parte. Ele está dirigindo o ônibus que você pega todos os dias. É o cara que estuda do teu lado. É o teu colega de trabalho, o teu parente, o teu amigo. As pessoas estão clamando. E aí? Feche os teus olhos um pouquinho. Pede a Deus, Pai, eu quero ouvir, Deus. Eu quero ouvir o clamor dos perdidos. Aquele eunuco estava clamando, ele estava sedento por Deus, só precisava alguém apresentar a palavra do Senhor. Existem pessoas clamando, que estão pertinho de você. E você, meu irmão, é a resposta de Deus, que Deus quer usar para pregar o Evangelho para essas pessoas. Você quer ter experiências com Deus, meu irmão? Começa a pregar o Evangelho, você vai ver coisas tremendas do poder de Deus. E eu queria te pedir hoje, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus tocasse teu coração. Há quanto tempo você não traz ninguém para a igreja? Quem normalmente traz visitante para a igreja? Gente, apresenta o Evangelho a um novo convertido. A gente vai ficando velho de igreja, a gente vai se conformando. A gente esquece como que era a nossa vida antes. E o nosso ouvido vai ficando insensível ao clamor dos perdidos. Meu irmão, a gente pode fazer mais. A gente pode fazer mais. Eu lembro do testemunho que o pastor Wander contou do Isidoro lá no retiro. Aquele senhor que pegava a refeição todo dia, no domingo, orava, consagrava a Deus e não comia. Ia para as ruas e só voltava para comer quando ele tivesse ganhado uma pessoa para Jesus. Isso é alguém que entende a sua missão. Não é um programa que precisa, não é uma atividade, não é um culto bacana, não. É eu e você entendemos que esse chamado é nosso. Eu quero ver pessoas sendo salvas, não por causa da minha pregação, mas porque você foi usado por Deus para a honra e glória do Senhor. Lembro quando eu me converti, eu não aguentava, eu tinha que falar de Jesus para todo mundo, porque parecia que aquele clamor era intenso no meu ouvido. Foi
passando, e a gente vai se acomodando. Eu falei, Deus, me renova. Cara, eu quero pregar Jesus para todo mundo. Apareceu na frente, eu vou falar. E eu queria te desafiar a fazer mais. Você quer viver? Fazer da pregação do Evangelho um estilo de vida. Pregar a palavra sempre. Quer vencer a vergonha. Quer seguir as orientações do Espírito. Quer, em nome de Jesus, ver até mesmo nas crises da vida oportunidades para a pregação do Evangelho. Você quer Deus, pedir Deus, abre os meus ouvidos. Eu quero ouvir o clamor dos que estão se perdendo. Às vezes a gente aponta o dedo, julga, mas olha, são pessoas. Eu vejo adolescentes às vezes, todos vestidos com as roupas de tudo que é tipo, machucados na vida, entram na minha sala ali, cara. Eles estão gritando. Uma menina que ela não sabia mais onde colocar pizza, ela tinha raspado todo o cabelo, e não era estilo. Ela queria que alguém olhasse para ela, ninguém dentro da casa dela olhava para ela. Quando eu olhei, falei, meu Deus. Comecei a orar para aquela menina, ela começou a chorar ali, desesperada, ela estava clamando. As pessoas estão clamando do nosso lado. É você, meu irmão. Você quer dizer, Senhor, me ajuda. Eu quero viver isso. Pregar a tua palavra sempre, me ajuda. Eu quero orar por você. Fica de pé no teu lugar, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Orar por você agora. Pai querido, eu creio, Deus, que está diante de nós uma grande colheita, Pai, eu creio. Os campos estão prontos. Deus, e o Senhor está chamando trabalhadores para se apresentar. Deus, eu quero pedir, Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito agora, Deus, se manifeste nesse lugar. E tudo que tem nos impedido de ouvir o clamor dos perdidos, Pai, em nome de Jesus, caia por terra hoje aqui. Pai, levanta aqui nesse lugar homens e mulheres destemidos, Pai, pregam tua palavra sem ter vergonha, Deus, que percebem as situações, Deus, que se posicionam, que a gente possa ver uma grande colheita, porque eu tenho certeza que se todos nós aqui pregarmos mais, falarmos mais pessoas vão ser alcançadas pela Tua graça maravilhosa, Jesus. Por isso vem, Deus, enche os meus irmãos com o Teu Espírito, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor tem feito por eles, sem medo, Deus. Eu quero pedir em nome de Jesus, que nessa semana, aqueles que se comprometeram de orar por pessoas, perguntar para elas, qual é o pedido, o que elas estão vivendo, orar por elas, Deus, que eles já possam experimentar, Deus, em nome de Jesus, o Senhor realizando milagres, o Senhor trazendo respostas, e que a gente possa ver aqui nos próximos cultos, esses irmãos adorando a Deus junto com a gente, Deus, sendo discipulados, sendo ali, Deus, batizadas, participando aqui conosco. Vem agora, Senhor, se revela a nós aqui, nos impulsiona, em nome de Jesus, Pai, nos empurra na direção da Tua vontade. Nós queremos sim ser instrumentos para que o Teu nome seja glorificado, Pai, para que vidas sejam salvas, em nome de Jesus. Vem agora, visita o Teu povo, Pai, faz assim, para a honra e glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.